Oi, eu sou Catarina do canal Aprendendo Direito. Eu, você e minha garrafa tropical estamos desenvolvendo a organização administrativa. Se você não viu os vídeos anteriores, veja, porque já falamos aí coisas muito importantes dentro da organização administrativa. Então vá lá na playlist, entra no meu canal, vá na playlist de Direito Administrativo OAB, que tem tudo lá organizadinho. Se você já viu, dê um like nesse vídeo, eu já sei que você vai gostar. E no final, se gostar, se inscreva no canal para receber os próximos e venha comigo. Gente, nos vídeos anteriores, o que é que nós falamos? E sempre eu vou fazer questão de deixar esse quadrinho aqui para vocês lembrarem disso. Que a administração pública, aquela administração pública com letras maiúsculas, é dividida em administração pública direta e indireta, não é isso? Direta e indireta. Dentro da administração pública direta, nós temos quem? União, Estado, Distrito Federal e Município, que são pessoas. Olha as pessoinhas aqui desenhadas. São qualquer pessoa? Não. São pessoas jurídicas. E pessoas jurídicas também têm nome, não é isso? Sim. E como é o nome dessas pessoas aqui? Como é o nome das pessoas jurídicas que fazem parte da administração pública direta? Você está gritando, entidades, exatamente. E como é o sobrenome? Políticas. Então, dentro da administração pública direta, eu tenho pessoas jurídicas que são entidades políticas. Ok, tudo certinho, vocês estão na ponta da língua. E da administração pública indireta, quem é que eu tenho? Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, que também são pessoas, embora os nomes vocês não estejam tão acostumadas, também elas são pessoas. Que tipo de pessoa? Jurídica, exato, são pessoas jurídicas e também elas têm nome. Como é o nome? O mesmo nome das daqui, entidades. O que é que vai mudar, Catarina? O sobrenome. Como é o sobrenome delas? Administrativa. Então aqui eu tenho entidades políticas e aqui eu tenho entidades administrativas. Aqui elas vão desenvolver a função política da administração pública e aqui elas vão desenvolver a função administrativa. Aqui é direta, aqui é indireta. Tudo bem? Entendemos, né? Beleza. Dentro da administração pública de pessoa, eu só vou ter essas. O restante não é pessoa. O restante nós vamos estudar. Tudo bem? Fizemos essa mini revisão? Então bora lá. Voltar para os órgãos públicos. Começamos a estudar os órgãos públicos no vídeo anterior e eu mostrava para vocês que órgão, assim como os órgãos que tem aí dentro de vocês, que você não é oco, né? Você não é vazio, tem órgão dentro de você. Dentro dessas pessoas jurídicas também eu vou ter órgãos. Ó, órgão. E esses órgãos públicos são esses órgãos aqui que nós vamos estudar, que nós já estamos estudando na verdade. Tudo bem? Os órgãos que estão dentro de uma pessoa jurídica, de alguma dessas entidades da administração pública. No vídeo anterior já falamos conceito, características e agora nós vamos estudar a teoria do órgão. Gente, no direito sempre tem teoria. Tudo sempre tem uma teoria. Então, a gente tem que estudar, não tem outro jeito, pode procurar entender. Teoria do órgão. Catarina, como é que é isso? Gente, essa teoria do órgão surgiu para explicar uma relação da vontade do órgão com a vontade do agente. Porque, bora lá, eu tenho aqui a pessoa jurídica e órgão, cada órgão, né? Só que dentro desse órgão, quem é que vai exercer o papel? Quem é que vai exercer a função? Agentes, né? E esses agentes são pessoas, são seres humanos palpáveis, certo? E aí, Catarina, vai que o agente quer uma coisa e o órgão quer outra. Como é que vai ser? Então, para isso surgiu a teoria do órgão, para estabelecer uma relação entre a vontade do órgão e a vontade do agente público. Tudo bem? E a teoria do órgão veio para substituir uma teoria que é a teoria do mandato e da representação. Que diabo é a teoria do mandato, meu Deus? Não estou nem entendendo a teoria do órgão, já vem Catarina com a teoria do mandato. Simples. A teoria do mandato, gente, dizia assim, ó, que o agente era mandatário da pessoa jurídica. Como assim? Que esse agente aqui, não são agentes aqui que trabalham?
agentes públicos, pronto, que esse agente estava aqui para cumprir a vontade da pessoa jurídica. Então ele não tinha relação com o órgão. Quem manda nele é a União, o Estado, Distrito Federal ou município, depende de que pessoa é essa, certo? Que ele não tem relação com o órgão, que ele tem relação com a pessoa jurídica, era isso que dizia. Ele está lá como representante da pessoa jurídica. Só que aí essa teoria do mandato foi criticada, porque disseram o seguinte: vem cá, como é que a pessoa jurídica vai validar, vai outorgar aquela atitude? Tem como isso? Não. Então, como é que a pessoa jurídica vai validar aquela representação, vai dizer, realmente você está me representando muito bem, agente? Como é que a União vai fazer isso? Não dá. Então o que é que isso poderia gerar? Excesso de poder. Excesso de poder. É mais fácil o órgão controlar do que a pessoa jurídica, concordam? Pronto, então essa teoria do mandato foi excluída e para substituir a teoria do mandato veio a teoria do órgão. Entendemos? Então veio a teoria do órgão para dizer que, na verdade, o agente está direcionado ao órgão. Certo? Então, quais são as características da teoria do órgão? Ora, diz que a pessoa jurídica vai manifestar sua vontade através dos órgãos. E aí esses órgãos vão ter titularizados agentes públicos. Dentro do órgão vão ter lá agentes públicos que estão lá para cumprir essa vontade, para realizar essa vontade do órgão que vai trazer a vontade da pessoa jurídica. Entendemos? Então, entre o agente público e o órgão, tem uma relação de imputação com o Estado. Catarina, eu estava entendendo, mas você vê que esse negócio de imputação eu não entendi nada. Ora, eu dei esse exemplo no vídeo anterior e vou dar de novo. Se eu dou um tapa bem forte no seu rosto, você vai processar minha mão? Não, você vai processar a mim. Eu sou uma pessoa, minha mão é só um membro. Exatamente isso. Se o agente está aqui em nome do órgão, qualquer ato dele, agente, enquanto ele estiver falando lá em nome do órgão, vai ser imputado à pessoa. O ato do agente vai ser imputado à pessoa, porque nem o agente nem o órgão vão poder responder, certo? Vai ser imputado ao Estado, vai ser imputado à pessoa. Estado aqui, lato sensu, tá? Vai ser imputado à União, se essa pessoa for uma União, ou se essa pessoa for um Estado, município e Distrito Federal. Tudo bem? Então, surge a partir daí a relação de imputação com a pessoa e não com o agente. Então, entendemos a teoria do órgão? Com certeza sim, né? Beleza. E essa imputação aqui é chamada de imputação objetiva, porque aí você já vai imputar objetivamente a pessoa jurídica envolvida aí na treta, né, na lide. Tudo bem. E nesse sentido surge a ideia de funcionário de fato. Catarina, a pergunta é a seguinte: vamos dizer que esse agente aqui, não era para estar aí, simplesmente não era para estar aí. Por quê? Porque ele não teve uma investidura legítima. Ele prestou concurso, mas não foi legítima ali a investidura dele. E ele fez um ato. E aí, nesse caso, é a pessoa jurídica que vai responder? Vamos responder. Então, qual é a pergunta? Um agente sem investidura legítima pratica ato. O agente está ali por meio de uma liminar, né? Ele entrou com a liminar, foi concedida e ele está ali exercendo a função dele. Então, concordam comigo que esse ato tem uma aparência de investidura legal? Sim, se ele está lá por meio de uma liminar, então o ato dele tecnicamente foi legal. Aí vamos dizer que essa liminar é revogada. Se a liminar foi revogada, significa que ele não deveria estar ali, né? E aí, o que é que vai acontecer? E aí que, mesmo assim, o Estado vai ser imputado. Mesmo assim, o Estado vai ser imputado por quê? Porque tinha uma aparência de investidura. Aquilo ali, no tempo que ele estava ali, tinha uma aparência de investidura. Então, mesmo que aquela investidura não tenha sido legítima, a liminar tenha sido revogada, que é o nosso exemplo, também o Estado vai ser imputado. Seja União, Estado, Distrito Federal, município. Aquela pessoa jurídica ali vai ser imputada, certo? E aí, por fim, Catarina,
E se o cara estiver usurpando de função pública? Se na verdade não foi isso, não tinha aparência de investidura, mas ele estava ali exercendo de maneira errônea uma função pública, ele não tinha esse direito, ele não tinha nenhum investidor, não tinha nada, mas ele estava ali simplesmente fazendo uma função pública, desempenhando essa função aqui. E aí o que é que vai acontecer? E aí que essa conduta dele é considerada inclusive um crime. É o crime de usurpar função pública. Então, o Estado aqui nesse caso não vai ser imputado. Quem vai ser imputado é o próprio usurpador, né? É o próprio usurpador. O Estado aqui não vai ser imputado e essa conduta, inclusive, vai ser considerada uma conduta inexistente. Porque como é que eu tenho um ente aqui desenvolvendo a função pública se ele nem é ente, né? Se ele nem é um agente público? Tudo bem? Essa conduta vai ser considerada inexistente. Entendemos a teoria do órgão? Tenho certeza que sim. Dê um like se você tivesse esquecido. Inscreva no canal para receber os próximos, que nós vamos continuar aqui falando sobre os órgãos públicos. Um cheiro, deixe os comentários aí pra gente conversar e até a próxima.